eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, a você que está participando conosco pelo nosso canal oficial do YouTube e também até mesmo aqueles que estão participando conosco pela nossa TV, a TV Manaim, canal 126 da Embratel e também o canal 85 da TV Sky Livre. Todos são nossos convidados para participar dessa primeira parte da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui para apresentar essa primeira parte que consiste em algumas respostas que os irmãos enviam através de vídeos e alguns comentários sobre o assunto da Escola Bíblica para facilitar os irmãos, quando daqui a pouco iniciar a Escola Bíblica às 10 horas da manhã, todos possam estar já a par ou já com entendimento parcial do assunto, o que vai ajudar muito. Vamos então dar continuidade ao nosso assunto, que é o assunto que tem o tema o preparo da igreja para o arrebatamento. Continuamos baseando este tema também no livro de Apocalipse, porque no livro de Apocalipse nós vamos encontrar ali esse momento especial que fala para a igreja em termos de preparo da igreja para o arrebatamento. É exatamente uma mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel, e isso em relação aos marcadores proféticos que se cumprem em nossos dias e no preparo da igreja para o arrebatamento. A nossa base hoje será o capítulo 2 do livro de Apocalipse, dos versos 1 ao verso 11, que são as duas primeiras cartas escritas às igrejas da Ásia. E a primeira pergunta é a seguinte: no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11, vemos a carta escrita à igreja de Esmirna. Lendo o verso 8, identifique a quem se referem as expressões o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem vai nos dar essa resposta vai ser o Rony. O Rony Ramalho, ele é diácono da nossa igreja em Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo. Rony, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo aqui a pergunta de número 1, no Apocalipse, capítulo 2, verso 8, identifica a quem se refere as expressões o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Essas expressões testificam da pessoa gloriosa do Senhor Jesus, o primeiro e o último, aquele que de eternidade a eternidade é Deus. O que foi morto por nossos delitos e pecados, por amor de nossas vidas, mas ressuscitou. Ressuscitou, vive, reina no meio do seu povo e voltará para buscar a sua igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Amém, Rony. Muito bem colocado a questão da identificação do Senhor Jesus como o primeiro e o último, no sentido de que ele é de eternidade a eternidade, né? Então ele é de eternidade a eternidade. E a outra expressão, ele foi morto e reviveu, porque ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para vencer a morte e, portanto, ele vive e reina e um dia ele voltará. Muito bem colocada a sua resposta. Que Deus abençoe, Rony. Glória a Deus. Amém, irmão? Segunda pergunta agora. Nós vamos ler a segunda pergunta que diz o seguinte. Leamos. Ela diz assim: lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 9, faça uma comparação das obras da igreja de Esmirna com as obras, naturalmente, da igreja de Éfeso, descritas em Apocalipse, capítulo 2, verso 2. Então, o capítulo 2, verso 9, as obras em Esmirna, e o capítulo 2, verso 2, as obras em Éfeso. Qual é, então, aí a comparação? E quem vai fazer essa comparação vai ser o Vanderlei. O Vanderlei Justino, ele é diácono, quer dizer, o segundo diácono respondendo hoje, né? E ele é da cidade de São Paulo, que fica no estado de São Paulo. Vanderlei, a paz do Senhor, meu irmão. Na igreja de Éfeso, a igreja teve tempos trabalhosos. Por que trabalhosos? Porque eles tinham que mostrar ao povo que Jesus Cristo está vivo, mesmo o povo conhecendo a crucificação de Cristo. E havia uma ação do Espírito Santo que provava que Jesus Cristo era vivo, e havia conversões. E eles tinham paciência no ensinar, no transmitir da herança, no transmitir a obra que Cristo deixou. Já na igreja de Esmirna, fala: eu sei das suas obras, das atribulações e pobreza, mas tu és rico. Ali prova que o povo, diante de todas as atribulações, de todas as lutas, o sofrimento, porque na igreja de Esmirna, eles conseguiam evangelizar, e isso trazia um crescimento espiritual. Isso acrescentava fé aos corações, porque eles buscavam mais a Deus em suas orações. A palavra Esmirna vem da palavra mirra. Muito bem, Vanderlei, exatamente estas foram as obras, né? As obras de Esmirna, da igreja de Esmirna, comparadas com as obras da igreja
em Éfeso. Isso no início, em Éfeso, era ali referindo-se ao trabalho da igreja, o trabalho que foi feito pacientemente, o trabalho de evangelização, de colheita ali dos primeiros resultados do lançamento da semente, né? E também os trabalhos da igreja em Esmirna, que foi já mostrando um outro aspecto, que é um momento de tribulação, de pobreza, mas que a igreja ali é rica, é uma igreja vitoriosa, uma igreja que venceu através da morte física, ela pôde testemunhar que Jesus estava realmente vivo na vida da igreja. Então isso é muito bem colocado, porque era essa mensagem que em Esmirna convenceu as pessoas a crer no Senhor Jesus, porque ela viveu a mensagem que foi, a doutrina que foi estabelecida em Éfeso. Muito boa a sua resposta. Obrigado então, Vanderlei, pela sua participação. Muito bem, irmãos, agora a terceira pergunta, vamos lá, que é a seguinte. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 9, vamos corrigir aqui que saiu como verso 8, mas na verdade é o verso 9. A pergunta é, por que a igreja de Esmirna é apresentada como rica, ou seja, uma igreja rica? Por que essa palavra rica? E quem vai nos dar essa resposta vai ser de lá da Itália, o nosso irmão Oséias Brown. Ele é diácono da nossa igreja em Treviso, ele vai falar em língua portuguesa. A paz do Senhor Jesus, respondendo a pergunta de número 3, que diz assim, lendo Apocalipse 2, versículo 8, por que a igreja de Esmirna é apresentada como rica? Nós respondemos que ela é rica porque ela é rica das bênçãos de Deus e das operações do Espírito Santo. E como também está escrito no início do versículo 9, eu conheço as tuas obras. Irmãos, podemos então entender que não tem riqueza maior do que ser reconhecido pelo Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Oséias. Realmente é uma grande bênção uma igreja ser chamada de rica no meio de pobreza material, né? Na verdade, ali foi uma igreja rica de operações do poder de Deus, de livramentos do Senhor, de consciência de que a igreja viveu toda a perseguição, mas soube ser vitoriosa, permaneceu fiel até o fim. E uma igreja que a grande riqueza dela foi a garantia que Jesus deu, né, para ela, de que, sendo fiel até a morte, ela receberia a coroa da vida. E tem mais, né? Um aspecto interessante da riqueza dessa igreja é que ela foi a igreja que trocou os valores materiais pelos valores espirituais, né? Ela trocou ali César por Jesus, não negou Jesus. Ela trocou o mundo pela bênção do Senhor. Então, essa foi a grande riqueza dessa igreja. Muito obrigado pela sua participação. Você deu uma colaboração de um aspecto, né? Nós estamos aqui apenas comentando a respeito de outros aspectos, mas não invalida a sua resposta. Foi muito bem colocada. Muito obrigado. Amém, irmãos? Partimos agora para a nossa quarta pergunta, que ela diz o seguinte. Vamos lá. Lendo Apocalipse capítulo 2, ainda verso 9, onde está a oposição à doutrina. Então o verso 9 tem uma parte que fala sobre a oposição à doutrina. E quem vai nos dar essa resposta vai ser o Cairo. O Cairo Costa, ele é obreiro da nossa igreja lá em Myrtle Beach, lá na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E o Cairo vai então dar essa resposta, por sinal muito bem dada. Cairo, a paz do Senhor, muito bem-vindo, amigo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus a todos. Respondendo a pergunta de número 4 da EBD desta semana, no capítulo de número 2, no verso 9, onde está a oposição à doutrina, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E está repleto de exemplos à Bíblia de homens que se opuseram contra a doutrina, contra a verdadeira doutrina, saindo diretamente de dentro da comunidade da fé. Então, é de dentro das igrejas, é de dentro dos templos onde sairão os opositores, se dizendo ser da igreja fiel, mas não são. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, Cairo. Realmente, essa expressão é a expressão que denota o que foi a grande oposição à doutrina. Ou seja, nos dias de Esmirna, aqueles que se diziam ser judeus e não eram, mas eles eram chamados de sinagoga de Satanás. Isso é uma expressão ali usada pelo Senhor Jesus, quando João escreve a carta, né? Jesus manda João escrever a carta para a igreja de Esmirna. Uma igreja que, enquanto estava ali dormindo pela morte física,
veio o inimigo e semeou o joio no meio dela, ou seja, semeou alguma coisa parecida com o trigo, mas que não era trigo. Então, a sinagoga de Satanás. Por que sinagoga? Era mostrando aqueles que começaram a levar a igreja, ou tentar levar a igreja para o entendimento de que ela deveria dar continuidade às obras e às leis do Velho Testamento. Então eles diziam ser judeus, mas não eram, ou seja, a igreja não tem que ter para ela as obras do Velho Testamento, mas a graça do Senhor Jesus no Novo Testamento. Então exatamente esse aspecto é que é fundamental, né? Nessa resposta que foi muito bem dada por você, na sua colocação aí, aqueles que realmente se opuseram contra a verdadeira doutrina, são homens que naturalmente saem diretamente de dentro da igreja. Isso foi bem colocado, né? Ou seja, os opositores, eles saem sempre de dentro da igreja professa, porque eles dizem ser igreja fiel, mas não são igreja fiel. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? A nossa quinta pergunta, agora dirigida para todos, é simples. Ela é o seguinte: o que significa a palavra Esmirna? Por que esse nome, Esmirna? E quem vai nos dar essa resposta vai ser o Daniel Duarte. O Daniel Duarte é diácono da nossa igreja lá em Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais. Daniel, é sua vez agora. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Vamos responder a pergunta de número 5 da Escola Bíblica Dominical. A pergunta é: o que significa a palavra Esmirna? Esmirna vem de mirra. Mirra é uma especiaria e quando ela é esmagada, ela exala um cheiro. Isso nos fala do sofrimento. Sofrimento nós lembramos primeiramente do sacrifício do Senhor Jesus. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Alguns o viram e outros pela fé creram que ele ressuscitou dos mortos. E esses que creram, eles foram perseguidos por amor à palavra do Senhor. E perseguidos, eles foram também açoitados, alguns presos. Mas em todo eles foram fiel até a morte e glorificaram o nome do Senhor, assim como aponta a mirra. Quanto mais ela era esmagada, mais exala o cheiro. Assim é o servo do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, Daniel. Se há um nome que caracterizou o período profético de Esmirna, tinha que ser este mesmo, ou seja, mirra. Por que mirra? Porque a mirra, como você muito bem colocou, é aquela planta, aquela especiaria, né? Que quanto mais esmagada, amassada, mais ela exala perfume. E isso caracterizou a igreja de Esmirna, aquela igreja que recebeu perseguições, que enfrentou a morte através de arenas, de cruzes, de fogueiras, mas uma igreja que ali com todo o sofrimento, ela exalou o perfume do bom testemunho de uma doutrina vivida pelos nossos irmãos ali de Esmirna. Então realmente isso é uma grande bênção, essa resposta sua muito bem colocada, com toda a perseguição, mas eles morreram glorificando ao Senhor, ou seja, o perfume da mirra sendo amassada, esse perfume foi exalado e muitas pessoas se converteram por causa disso. Muito bem colocado, obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Agora para crianças, intermediários e adolescentes, nós temos a pergunta número 6. E vamos lá, a pergunta número 6, ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 1, verso 3, quais são as 3 atitudes do servo de Deus para ele ser bem-aventurado? Então nós vamos ver a resposta das crianças agora. Lá do Ceará, quem vai responder vai ser o Luiz Miqueias. Luiz Miqueias é adolescente e tem um grupo com ele, o Luiz Miqueias, que é um grupo de adolescentes. E eles são da igreja de Fortaleza, a ICM lá de Fortaleza. Depois, vamos para o estado de Minas Gerais e lá na igreja de Divinópolis, o grupo de crianças intermediárias e adolescentes, eles têm também uma resposta para ser dada. Então, o Ceará, depois Minas Gerais, 2 respostas em sequência à nossa pergunta número 6. Dúvida. Lendo Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, quais são as 3 atitudes para o servo de Deus ser bem-aventurado? Ler, ouvir e guardar as palavras dessa profecia. A paz do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 3, quais são as 3 atitudes do servo de Deus para ser bem-aventurado? Ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, e que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo.
A paz do Senhor Jesus. Amém, crianças? Essas são as 3 atitudes realmente do servo do Senhor, né? O servo do Senhor que quer ser bem-aventurado, ele tem que primeiramente ler a palavra do Senhor, depois ouvir, né, a voz do Senhor e, por fim, guardar a palavra do Senhor no seu coração, ou seja, praticar a palavra, né? Então, na verdade, foi a mesma colocação feita também lá na nossa igreja de Fortaleza, né? Muito bem colocado ali, o adolescente que faz a pergunta e a adolescente que dá ali a resposta. Ele perguntou a ela e ela respondeu imediatamente, né? Dizendo exatamente isso. Bem-aventurado, né? É aquele que lê a palavra de Deus e que dá ouvidos à voz do Senhor, é aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração e põe ela em prática. Muito bem colocado, glória a Deus. Sim, irmãos, agora temos a 7ª pergunta, que é para o nosso grupo de acessibilidade da igreja. Um grupo que está chegando, está crescendo na igreja, isso é uma grande bênção. E participantes de escola bíblica dominical. Então a pergunta para eles é a seguinte, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 3, por que a bem-aventurança em ler, ouvir e guardar a palavra de Deus? Então vamos ver a primeira resposta. No estado da Bahia, vai ser a Érica Naara, ela vai fazer uma resposta ali em Libras. Ela é uma senhora da nossa igreja lá em Abaíra. E depois vamos para o estado de São Paulo, e lá o Juan e o Caleb, lá da igreja de Ubatuba, eles vão responder também a nossa pergunta número 7. Amém? Resposta da acessibilidade. Nós servos somos bem-aventurados, porque lemos a palavra de Deus, nós escutamos as profecias que estão nela e obedecemos a ela, guardando o nosso coração. E assim estamos prontos para a saída no momento do arrebatamento. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Nós somos da igreja de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Juan e Caleb são da classe de acessibilidade e vão responder a pergunta de número 7. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 3, porque a bem-aventurança em ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. Vamos responder? Vamos. Porque a volta de Jesus está próxima. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, Juan. Amém, Caleb. A paz do Senhor Jesus para vocês. Realmente, é por causa exatamente disso que a bem-aventurança, né, em ler, ouvir e guardar a palavra de Deus, porque a volta de Jesus está próxima, né? Amém, né? Glória a Deus por isso. E também a irmã Érica, nós os servos, nós somos bem-aventurados mesmo, irmã, porque nós temos o cuidado de ler a palavra de Deus, de ouvir a profecia, que as palavras desta profecia, e guardar no coração aquilo que está escrito na palavra desta profecia. Aí sim, nós estaremos prontos para sair deste mundo para o arrebatamento. Obrigado, irmã, por essa participação tão boa da nossa irmã de lá de Abaíra, no estado da Bahia, a irmã Érica Naara, em Libras. Glória a Deus. Muito bem, irmão, não terminamos ainda, porque agora nós temos uma festa para apresentar aos irmãos, que é a participação dos nossos bebês na nossa escola bíblica dominical. Eles participam também. Nós temos uma classe que é de 0 a 3 anos de idade, mais irmãs gestantes. Inclusive, se alguma irmã gestante quiser enviar alguma contribuição, pode enviar, porque ela vai falar e o bebê no ventre vai ouvir. E ele vai, portanto, participar também, porque os bebês no ventre, eles são capazes de reagir a estímulos que vêm de fora, a sons e alguma coisa assim, né? Então, quem vai nos dar essa resposta, primeiramente, vai ser lá do Chile. Nós vamos ver 2 bebezinhos lá do Chile participando lá da igreja de Santiago do Chile, em língua espanhola ainda. Depois vamos para Rondônia, e lá em Rondônia, a Raven Miller, ela é lá de Cacoal, nossa igreja de Cacoal, em Rondônia. E por último, lá dos Estados Unidos, o João Soares, lá da nossa igreja em Saratoga Springs, que fica no estado de Nova York. Ele vai nos dar também uma resposta. Vamos ouvir o que os nossos bebês têm a responder. Qual é o conselho que o Senhor Jesus lhe dá à igreja? Amém. Amém. Amém.
Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 3, quais são as 3 atitudes do servo de Deus para ser bem-aventurado? Quais são? Ler, ouvir e guardar a paz do Senhor Jesus. Ler, ouvir, guardar as palavras da profecia. Paz, Senhor, irmão. Amém, João? Ouvir, ler, ouvir e guardar para alcançar a profecia. Que maravilha, hein? A paz do Senhor para você, viu? E também para os irmãos da igreja. Eu gostei muito aí do terninho de pastor que você usou, viu? Que maravilha. Você foi bem vestido, né, para a igreja, de terninho. Muito bonito isso nas nossas crianças. Também em Rondônia, muita bênção ali na resposta ali da Heaven, né? Heaven significa céu, né? O celeste lá em inglês. Que nome lindo esse nome. Então é o ler, ouvir e guardar. E o que é mais lindo na sua resposta, Heaven, é que a sua resposta você deu com seus gestinhos, né? Guardar no coração, né? Ouvir, guardar no coração. Esses gestos mostram a sinceridade de uma criança quando responde a uma pergunta da escola bíblica, mostrando que ela assimilou o ensino. Isso aqui é muito importante. E lá no Chile também, os 2 bebês ali, que maravilha, nós podemos ver aí o bebê falar a língua espanhola. Ele naturalmente, ele desejou falar ler, ouvir e guardar. Mas saiu a palavra ouvir, né? Muito bem ali, é sinal de que ele está atento aos ensinos da Escola Bíblica Dominical, lá em Santiago, no Chile. Glória a Deus. Amém, irmãos? Assim encerramos esta parte, né, da Escola Bíblica Dominical, a primeira parte mais cedo, na parte da manhã, e daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós estaremos com o nosso assunto, voltando ao nosso assunto da Escola Bíblica Dominical, onde ali o pastor Gedeu Tigueiros irá transmitir o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica. Nós te convidamos para permanecer no nosso canal, porque daqui a pouco estaremos de volta. Até lá e a paz do Senhor Jesus.